Olá, meus amigos, meu nome é Arthur e nesta videoaula a gente vai discutir um tema muito importante, que é a mudança na microbiota oral durante o internamento dos pacientes. Selecionei um artigo aqui muito interessante, puramente brasileiro, do autor Felipe Francisco Tuon e colaboradores da Universidade Católica do Paraná. Esse trabalho foi publicado em 2017 e ele é intitulado de Estudo Prospectivo, Randomizado e Controlado, avaliando as modificações precoces da microbiota oral após a admissão em unidade de terapia intensiva e higiene bucal com clorexidina. Esse trabalho ele inicia trazendo alguns pontos da literatura bem importantes. Ele relata que a PAV está associada a prolongada internação hospitalar, aumento dos custos e aumento da morbidade e mortalidade dos pacientes. Microaspirações de secreções orofaríngeas e nasofaríngeas acumuladas acima do balonete do tubo orotraqueal, contendo patógenos, é um dos principais fatores causais importantes para esse tipo específico de pneumonia. Para quem não conhece, quem não sabe o que é o balonete é um balão que fica no tubo orotraqueal e esse balão ele se situa na traqueia e ele veda, através da sua insuflação, ele veda com contato com a traqueia e impede que microaspirações e secreções passem da localização orofaríngea e nasofaríngea para o trato respiratório inferior. A microbiota oral de um paciente internado na UTI é diferente da microbiota de um paciente saudável, justamente porque dentro do ambiente hospitalar, pelas próprias bactérias que residem nesse ambiente, que muitas delas são selecionadas pelo grande uso de antibióticos nesse ambiente, nessas unidades, há uma mudança sensível na composição da microbiota oral de pacientes internados em comparação com pacientes que não estão internados. Após 48 horas de hospitalização, há uma mudança na composição da microbiota oral de uma que mostra predominância de bacilos gram-positivos, que são bactérias mais tranquilas, digamos assim, para uma prevalência de micro-organismos gram-negativos, entre eles Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter sp, como Balbani, por exemplo, e Klebsiella pneumoniae. Essas bactérias são bactérias que estão muito relacionadas ao desenvolvimento da pneumonia associada à ventilação, que é uma infecção hospitalar muito importante, que causa muita morbidade para os pacientes internados. A placa dental nativa funciona como um reservatório. Então, essa placa dental, originalmente composta por bactérias antes do momento do internamento, ela sofre diversas modificações dentro do ambiente hospitalar e bactérias desse ambiente interagem com as bactérias nativas e essas mudanças acabam por funcionar as bactérias nativas como um reservatório dessas bactérias patogênicas que podem causar diferentes doenças, entre elas a pneumonia associada à ventilação. O uso da clorexidina na higiene oral tem sido associado à redução da pneumonia associada à ventilação. Clorexidina, dentre os colutórios hoje que a gente conhece, é o padrão ouro, porque já foi muito estudado e a gente tem revisões e estudos que realmente trazem uma evidência forte de que o uso dessa substância para a higiene oral está associado a uma redução da pneumonia associada à ventilação. Todavia, esse artigo ressalta que não está bem descrito os efeitos dela nessa microbiota de pacientes em ventilação mecânica. Portanto, o objetivo desse estudo foi avaliar a placa dental e a incidência de bactérias patogênicas associadas à pneumonia associada à ventilação na cavidade oral de pacientes que realizaram a higiene oral com clorexidina ou placebo, que foi o soro fisiológico, durante a admissão na UTI. Para realizar esse estudo, os critérios de inclusão foram internação seguida de ventilação mecânica, idade maior do que 18 anos, pacientes identificados com alta probabilidade de continuar em ventilação mecânica por um tempo maior de 48 horas e paciente com dentes permanentes anterior e posterior. Os critérios de exclusão ou retirada do estudo foram
falha em fornecer consentimento livre e esclarecido por parte dos pacientes e responsáveis, hospitalização maior do que 24 horas, então o exame era realmente feito na admissão do paciente na unidade, o uso recente de antibióticos, menor do que uma semana do período de exame para o estudo, internação recente em outro hospital ou pronto-socorro e suspeita de infecção no trato respiratório superior ou inferior e menos de 4 amostras de cultura. Então, esses pacientes eles passavam por 5 coletas e essas coletas eram analisadas por um exame laboratorial de cultura que faz crescer as bactérias existentes naquele meio que foi coletado. Então, se o paciente tivesse menos do que 4 amostras, ele era retirado daquele trabalho. Os dados clínicos foram avaliados, incluindo idade, sexo, uso de antibióticos durante o período do estudo, comorbidades e progressão da pneumonia associada à ventilação. Os pacientes incluídos no estudo foram aleatoriamente distribuídos, randomizados em 2 grupos. Os pacientes em ventilação mecânica, com intubação orotraqueal, em que a higiene foi realizada com clorexidina a 2% pela equipe treinada de enfermagem. E o outro grupo era o grupo também em ventilação mecânica, em intubação orotraqueal, mas em que a higiene oral foi realizada por solução de soro fisiológico, NaCl a 0,9%. Tanto a placa dental quanto o biofilme da mucosa existente na língua, por exemplo, foram coletados após a admissão na UTI. Então, esse foi o primeiro momento, e nos dias 3, 5, 7 e 10, durante o internamento hospitalar. A cultura foi realizada, que é o exame laboratorial para identificação desses micro-organismos patogênicos relacionados à pneumonia associada à ventilação. Os resultados desse trabalho foram: a cultura inicial da mucosa oral de 4 pacientes e a cultura inicial da placa dental de 3 pacientes foram negativos para bactérias patogênicas. Na verdade, se a gente for ver, considerando os critérios de inclusão desse paciente e os de exclusão dos pacientes selecionados pelo estudo, na verdade se esperava que mais pacientes tivessem cultura negativa desses patógenos durante a admissão hospitalar, porque foi um perfil diferente justamente para diminuir o viés do que considerar também para o estudo pacientes que já vinham de outras unidades e pacientes que já estavam internados há bastante tempo, então pacientes que já estavam colonizados. Então, para mim foi uma surpresa em que apenas 4 pacientes tiveram mucosa cultura negativa e 3 pacientes para coleta de placa dental, cultura negativa para bactérias patogênicas. Tá? No dia 5, todos os pacientes tiveram um resultado positivo de cultura, tanto para as amostras de mucosa oral e amostras de placa dental. Esse estudo ele é muito interessante porque não só ele coletou material aderido às mucosas do paciente, ele também coletou material de placa dental. Então, para essas bactérias serem identificadas na placa dental, houve uma colonização da mucosa e depois essas bactérias elas conseguiram interagir com as bactérias nativas da placa dental e formando um ambiente complexo, essas bactérias também habitaram essa placa, interagindo com outras bactérias e proliferando dentro desse ambiente. Então, esse tipo de coleta de placa dental e a identificação desses patógenos foi um grande ponto forte desse estudo. Na admissão hospitalar, a ocorrência de bactérias multiresistentes foi relatada em 6 pacientes. Lembrando que nós tivemos aqui ao todo, no final, 16 pacientes que conseguiram se encaixar dentro dos critérios de inclusão e 6 pacientes desses 16 já tinham bactérias multiresistentes no momento da admissão hospitalar, incluindo a ocorrência de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenem. Então, vocês veem aqui como é rápido a colonização de bactérias, entre elas bactérias multiresistentes, dentro da cavidade oral nas primeiras horas de internamento do paciente. Staphylococcus aureus resistentes à meticilina foi o micro-organismo mais prevalente encontrado nas amostras coletadas,
seguido pelo Acinetobacter baumannii resistente ao carbapenem. Então, lembrando que tanto o Staphylococcus aureus, quanto o Acinetobacter, quanto Klebsiella são micro-organismos muito relacionados ao desenvolvimento de pneumonia associado à ventilação. Outro resultado importante, houve uma percentagem significativamente mais baixa de infecção por Staphylococcus aureus resistentes à meticilina no grupo que a higiene oral foi realizada com clorexidina a 2%, em comparação com o grupo placebo, em que a higiene foi realizada com soro fisiológico. Mas essa diferença que existiu para o Staphylococcus aureus não foi evidente para outras espécies de bactérias. Então, quando vocês forem ler esse trabalho na íntegra, vocês vão perceber que no grupo de clorexidina houve uma redução da quantidade de bactérias em relação ao grupo placebo ao longo dos dias. No entanto, de forma significativa, para o Staphylococcus aureus existiu uma diferença entre o grupo clorexidina e o grupo placebo. Tá? Outro resultado importante foi que 4 pacientes no grupo clorexidina e 2 pacientes no grupo placebo desenvolveram pneumonia associada à ventilação. Poxa, mas não era de se esperar que no grupo clorexidina os pacientes desenvolvessem menos, uma quantidade menor de pacientes desenvolvessem PAV? É assim que a literatura relata. Mas a gente tem que entender que a higiene oral é um dos critérios para a prevenção desse tipo de pneumonia. Então, não só garantindo esse tipo de critério de higiene oral, com clorexidina, por exemplo, que é o padrão ouro, na verdade, se exclui as outras possibilidades que também estão no bundle de prevenção de PAV para prevenir esse tipo de doença. Tá? Então, lavagem das mãos, cabeceira elevada, profilaxia de TVP, profilaxia de úlcera péptica, sedação interrompida, aspiração subglótica. Então, aqui são outros critérios que também precisam ser garantidos para que não haja nenhuma quebra nesse parâmetro e realmente se tenha uma prevenção efetiva. Então, esse estudo ele não trouxe grandes detalhes, né? Mas a gente observou que foi como resultado um número maior de pacientes que desenvolveram PAV nos pacientes no grupo tratado com clorexidina. O próprio tempo de intubação e o tempo de permanência do paciente também estão associados ao desenvolvimento desse tipo de infecção. Como conclusão do estudo, este estudo demonstrou que a placa dental é rapidamente colonizada por bactérias multiresistentes já nas primeiras horas e que a clorexidina 2% foi capaz de reduzir de forma significativa a incidência da colonização oral por Staphylococcus aureus, que são bactérias que estão associadas à pneumonia associada à ventilação. Então, o que é que eu considero como pontos fortes do estudo? Avaliação de patógenos relacionados à PAV. Então, a odontologia hospitalar é uma área que precisa de mais evidência científica e, por esse estudo, ele investigou o perfil de bactérias da cavidade oral, principalmente as bactérias, os patógenos associados a esse tipo de infecção relacionada à assistência à saúde. A associação da higiene bucal com clorexidina, na verdade, ele usou aqui a clorexidina 0,2%, o que na maioria dos serviços eu observo é que a higiene oral é utilizada com a clorexidina 0,12% solução oral, mas nos estudos a gente tem que, independente da concentração, se é 0,12%, se é 0,2% ou se é 2%, todas são efetivas para a redução da pneumonia associada à ventilação. E uma rica metodologia utilizada, então foi realmente... os pacientes foram muito bem selecionados, se removeu aqui muitos pontos que poderiam trazer viés para o estudo e a própria análise laboratorial também foi muito bem realizada. Como ponto fraco do estudo, o próprio artigo traz isso é um ponto que a gente deve ressaltar, reconhecer alguns pontos fracos do estudo, o tamanho da amostra, que foram 16 pacientes, na verdade mais pacientes foram incluídos no estudo, mas considerando os critérios de exclusão e retirada, alguns pacientes foram removidos e no final tiveram 16 pacientes. Tá? Então foi um ponto fraco, porque foi um número limitado de pacientes.
e análise apenas de alguns patógenos. Então, o trabalho ele foi muito de encontro à identificação de patógenos relacionados à pneumonia associada à ventilação e também a associação dessas bactérias e a evolução em um grupo de pacientes que se utilizou clorexidina 2%. Mas a nossa curiosidade vai além da identificação desses patógenos. É muito importante a gente observar como se dá a evolução na microbiota de uma maneira geral, não só de patógenos respiratórios, tá? Então, um artigo bem interessante que mostra que realmente a nossa boca ela é colonizada por bactérias não só associadas à doença cárie e doença periodontal durante o momento de internamento e também bactérias que estão associadas às outras doenças, como doenças respiratórias, como a pneumonia associada à ventilação, e essas bactérias elas não são encontradas apenas na mucosa oral. Elas interagem com bactérias nativas e residem na própria placa dental, que se torna um ambiente muito favorável para essas bactérias proliferarem, já que é muito difícil chegar lá antibióticos que são usados durante o internamento e a própria infiltração do colutório e da solução química que a gente usa para a higiene oral. Por isso que é tão importante associar o componente químico ao componente mecânico, né? Utilizando suaves, utilizando gaze ou utilizando também a escova de dente para a remoção dessa placa dental. O que foi também muito interessante foi que já nas primeiras horas de internamento já se pôde observar bactérias também multiresistentes. Isso também foi um dado bem interessante desse estudo. E até o artigo traz na seção de discussão que apesar desse trabalho ter removido aqueles pacientes que tinham um internamento muito recente ou que vinham de outras unidades ou da emergência ou do próprio pronto-socorro, outros pronto-socorros, e mesmo assim eliminando esses pacientes, essas bactérias foram identificadas nos primeiros momentos de internação e ele relaciona isso à própria intubação, que pode ter contribuído para a colonização e para a infecção, e a própria aspiração nasal e aspiração oral, tá, gente? Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e para quem se interessar mais, tentem ler esse artigo na íntegra, que é realmente um artigo muito bom e muito interessante. Até a próxima. Tchau, tchau.